Fala galera, tudo beleza? Olha, eu de novo aqui, vamos de 22 hoje, problema do Enem 2019, do ano passado, né? Problema que deu puta polêmica pra caramba. Vamos ver por quê. Ele diz o seguinte, ó, em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes, os EPIs, né? Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Claro, né, ele está caindo, ele vai atingir o capacete com uma força maior do que a força-peso, né? A força-peso se ele tivesse apoiado na cabeça só, né? A gente sabe que o impacto vindo de uma altura, a força é muito maior nessa força de impacto do que a própria força-peso. Suponha que a aceleração da gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado, ele colocou segundo a menos 2, mas é a mesma coisa, e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. Então, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então, ele quer saber essa força de impacto, quantas vezes ela equivale ao peso de um tijolo? Seria equivalente a quantos tijolos? Entendeu? Então, vamos dar uma olhada, ó. Vamos pegar um capacetinho aqui, ó. Vamos colocar aqui esse capacete e vamos ver o que está acontecendo. Então, para isso, vamos colocar também um tijolo. Esse tijolo está aqui, antes de se desprender de onde ele está. E o que a gente sabe? A gente sabe que ele tem uma força-peso aqui para baixo, essa força-peso dele, porque ele tem uma massa M. Beleza, meus queridos. Acontece o seguinte, quando ele atingir esse capacete, ele vai continuar com uma força-peso para baixo, que é a força-peso dele, P. Só que, como ele entrou em contato com o capacete, esse tijolo, então teve uma força normal durante esse impacto de 5 segundos. Só que como ele estava vindo com uma energia cinética grande, né? Então significa que a força normal, que vai ser uma força de reação do capacete com o tijolo, ela vai ser maior, né? Ela vai ser maior do que a força-peso. Só que nesse caso, quando a gente tem duas forças num sistema que são opostas e uma é maior do que a outra, significa que elas não estão se anulando. Então tem uma força resultante associada. Essa força resultante, ela é justamente a diferença entre a força normal e a força-peso. Vamos chamar então essa força aqui de força resultante desse impacto. Qual é a polêmica gerada? Porque ele está pedindo a força impulsiva média gerada pelo impacto. A gente precisa ver quanto ela vale para comparar com a força-peso de um tijolo. Acontece o seguinte, forças de impacto são forças normais. Elas que são forças de impacto. Então, o que deu brecha para discussão aqui é que o Enem, nessa questão, a resposta é para essa força resultante. A relação entre essa força resultante e a força-peso. Só que quando a gente fala em força gerada por impacto, a gente está falando em força normal. Então aí que deu o problema. Então eu vou resolver com vocês do primeiro jeito, da maneira como se a gente estivesse calculando essa força aqui, tá? A força possível média da resultante, e depois a gente faz da maneira como a gente acha correto fazer, porque ele está perguntando sobre o impacto. Tá? Mas não tem resposta, e a gente vai ver isso. Então vamos ver, ó. Primeiro, se ele está falando em impulso, se ele deu uma força durante um tempo, a gente usa o teorema do impulso. O teorema do impulso diz que o impulso de uma força, no caso aí vai ser a força resultante, ela vai ser igual à variação da quantidade de movimento de quem está chocando, tá? No caso o tijolo. Só que aqui tem um detalhe, repare que eu coloquei são grandezas vetoriais. Só que como a gente está trabalhando aqui no eixo X, ó, todo mundo está aqui, perdão, no eixo Y, não tem ninguém desalinhado com isso. Se a gente orientar a nossa trajetória, por exemplo, para cima, por que para cima? Porque
a força resultante está para cima, então ela vai ser positiva para a gente, tá? Então a gente orientando ela aqui, ó, para cima, e a gente atribuindo os sinais de quem está para cima como positivos, de quem está para baixo como negativos, então a gente pode desprezar a questão, o tratamento vetorial e sumir com esses vetores daqui e trabalhar como se fossem grandezas escalares. Deu para perceber por quê? Porque está na linha reta, né? Então a soma vetorial equivale com as somas escalares, então aí não tem problema. O que é impulso de uma força? É o produto entre essa força, no caso a resultante, vezes o tempo de atuação dela. No caso, o tempo de impacto, né? Ela ficou durante meio segundo aí. Beleza? Isso aqui é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, quantidade de movimento que é m vezes v para um certo instante, mas ali é uma variação. Então é algo final, ou seja, mv final menos mv inicial. O que é final e inicial para a gente? Inicial é a velocidade dele imediatamente antes do impacto. É a velocidade com que ele atinge o capacete. E afinal, se a gente considerar que o tijolo parou, né, durante esse impacto, ele parou durante esses meio segundo, então essa velocidade final aqui pode ser considerada nula. Então a gente vai ter aqui, ó, a força resultante, que é a força que a gente quer comparar com a força peso, vezes o meio segundo do impacto dessa força, vai ser igual, menos, né, isso aqui sumiu, ó, menos a massa do tijolo, 2,5 kg, vezes a velocidade inicial do evento, ou seja, a velocidade de impacto com que ele atinge o capacete. A gente tem duas maneiras de fazer isso, ou por conservação de energia mecânica, né, mgh vai ser igual a mv quadrado sobre 2, ou a gente sai por Torricelli também. A gente sabe que a velocidade final, ou seja, com que ele vai atingir lá o capacete, que para a gente vai ser a inicial aqui nessa situação, cuidado com isso. Então, ela vai ser igual a V0 quadrado mais 2GH, Torricelli. Qualquer uma delas, a gente vai chegar num resultado do que essa velocidade aí vai ser a raiz quadrada de 2GH. Aqui, por exemplo, porque esse V0 aqui é zero. Então a gente aplica a raiz dos dois lados e chega ali. E ali em cima, na conservação da energia, ó, a gente cancela as massas, não precisa da massa aqui, ó, não depende dela. Esse 2 vai para lá, vai ficar também raiz de 2GH. Tá? Isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 10, aceleração da gravidade, vezes 5 metros, que era a altura que ele estava. Então ela vai ser uma velocidade que ele vai atingir o capacete de raiz de 100, ou seja, 10 metros por segundo. Como, meus queridos, a gente orientou a trajetória para cima, como sendo positivo, ó, e ele está caindo com uma velocidade aqui para baixo, então essa velocidade aqui a gente vai considerar negativa, então a gente coloca um sinal aqui, menos 10 metros por segundo, beleza? Isso é conveniente, por quê? Porque daí a nossa força ela fica positiva, porque esse menos com menos na multiplicação vai gerar um mais. Então, aqui a gente isola essa força, ela vai ficar igual a menos 2,5 vezes menos 10, menos menos mais, 2,5 vezes 10, 25, dividido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então aqui, ó, a gente tem uma força resultante de 50 newtons, tá? Agora, ele está perguntando quantas vezes essa força é maior do que a força peso. Então a gente compara, ó, a força resultante dividido pela força peso. A força resultante deu 50 newtons. A força peso é de 25 newtons, porque a massa do tijolo é 2,5. Quarto newton com newton. Sobra aqui, ó, 2. Significa que a força resultante é igual a 2 vezes a força peso. Então você vem aqui, ó, na alternativa A e fica felizão da vida. Beleza? Só que,
Quando a gente fala em força de impacto, vou apagar essa velocidade que a gente já viu como é que calcula. Quando a gente fala em força de impacto, a gente fala em força normal, não na resultante. Então, se ele está perguntando aqui a força impulsiva média gerada pelo impacto, a gente precisa correr atrás da força normal. Então, isso aqui seria necessário, mas a gente teria que ir um pouquinho além. Eu vou fazer na cor magenta aqui, ó. Como a força resultante ela é igual, ela é para cima, então ela é igual à força normal, que é maior menos a força peso. Então a gente consegue calcular a força normal, ó, que seria a força de impacto. Percebem? Se a resultante ela é 50, a normal é o objetivo, o peso é 25. Então a força normal ela é 25 mais 50. 75 newtons, ó, de força normal, que seria a força de impacto. E de fato ela é 3 vezes maior do que a força peso. Por quê? A força peso é 25. N dividido por P, a gente vai ter 75 newtons por 25, gerando 3 vezes a força peso. E não tem essa alternativa. E aí que gerou um problema. Se tivesse alternativa, ia ferrar. Como não tem, então considera-se que ele estava perguntando o impulso dessa força resultante, não da força normal. Tá? O que acontece? Eu acho que é uma questão que ela foi mal elaborada, né? Porque força de impacto é isso aqui, ó. Então a resposta para a gente seria 3 vezes, tudo bem? Só que em alguns problemas desse tipo, bastante comuns, às vezes essa força resultante ela é tão maior do que a força peso, que quando você vai calcular essa força normal, a força peso ela vai gerar pouca flutuação na força resultante, então se desconsidera a força peso. Mas não é o caso, né? Repare que a força resultante deu 50 newtons. Para uma força peso de 25, a gente está falando de 2 vezes, né? Não é uma coisa muito maior do que a outra, é só o dobro. E a diferença entre 3P e 2P pode ser a diferença entre você sobreviver e você morrer, tragicamente falando. Então, na minha opinião, é uma questão que, claro, gerou muita polêmica. No dia, muita gente ligou, alguns alunos e vários professores. Eu não consegui achar a resposta disso e tal. Estou achando que essa questão vai ser cancelada. E quando eu fiz, eu também não cheguei, porque eu fiz por esse método aqui. Fazendo esses passos, lógico, e eu até fiquei na esperança de que essa força resultante fosse dar muito maior do que a força peso, para que eu pudesse falar para essas pessoas, ó, vamos desconsiderar o peso porque é muito maior. Mas não é o caso, né, meus queridos? Então, é uma questão boa, classicona, parece sempre, e é bom a gente ficar esperto. Então, sempre quando tem uma cagada numa questão dessa, e a gente discute o porquê ela pode gerar problemas, a gente acaba vendo, né, onde está o problema e sempre através dessas análises um pouco mais aprofundadas e criteriosas, a gente acaba levando alguma coisa de positivo e aprendendo alguma coisa. Então, se você se deparar com uma questão dessa e ela é recorrente, ela sempre aparece, fique esperto com isso. Veja, e se tivesse alternativa aqui, por exemplo, 3, você sabe que você iria nela. Então, a gente iria um passo além, porque você sabe que é normal, que é uma força de impacto. Complicado isso, né? Espero que isso não aconteça na versão de 2020, que tudo fique bem, mas se cair uma questão dessa, eu espero que você trinquear. Olha só, eu deixo aqui meu abraço a vocês e a gente se vê amanhã, tá? Bom final de semana e até lá. Tchau, tchau.